Alô, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast Tá Escrito! Hoje tá muito bom. Hoje especial. Tá imperdível. Todos são, né? Todos são. Essa é a coisa. A gente sempre fala isso, porque você não pode perder, mas hoje tem... Sobe, por favor, coraçõezinhos na tela. Um louvor apaixonado. Cadê minha irmã Érica pra fazer aquele louvor, né, do Jantar dos Namorados? Verdade, foi top. Que isso, foi top. Porque hoje o tema é... Com quem casar? Coraçãozinho na tela. Momento meloso, né? Com quem casar, estamos aqui com o nosso casal mais amado da vida, meus irmãos, Reginaldo e Jéssica, que são os nossos líderes de casais aqui na nossa igreja, que fizeram um curso, se prepararam. Hoje, inclusive, a gente está aqui, eles vão falar sobre o livro, que dá todo embasamento para nossa conversa, claro, em primeiro lugar, a palavra de Deus, né? Verdade. Com o que está escrito. E a gente já queria agradecer muito a vocês, a disponibilidade. Reginaldo já é, né? Figurinha repetida. Verdade. Mas agora ele veio assim, ó, ele tá com um aspecto tão amoroso. Tá mais feliz, cara. Tá mais Que feliz, isso? tá animado. Mas a gente quer agradecer, que Deus continue abençoando, que seja um papo nessa mesa de comunhão muito proveitoso, um tema leve, suave, mas muito importante, né, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Primeiro agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez aqui participando, que é privilégio participar do podcast de vocês, tenho acompanhado todos os episódios e privilegiados estamos aqui, né, de estar participando de mais uma edição, né? Uma honra. Primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Ele sempre gera, né, nas nossas vidas. E com vocês, né, nossos irmãos queridos, família. Então já estamos aqui, estamos em casa. Bem, hoje, sabe que aquela galera, né? Você que tá em casa aí, se você estiver assistindo com seu mozão, é um momento muito legal. É bom. É um tema muito bom, né? Se você tá solteiro, cara, isso daqui é pra você também. Também. E Isso se tá casado? É, Também. também. Que aqui é antes, durante e depois. Porque Pronto. é um tema muito importante para aqueles que já estão casados. E como o próprio tema fala, com quem casar, para aquele que também está se preparando para casar, né? É isso. Porque é uma decisão muito importante. Eles vão estar falando, ministrando com toda a autoridade para a gente. Não vou antecipar nada. Não Mas vamos, mas partiu pro texto, né? vamos começar com o que está escrito. Abrir e aí nossa você Bíblia. abre a sua Bíblia aí em Hebreus. Palavra forte, Eita. poderosa, Tem Hebreus na direto Bíblia? do trono de Deus. Hebreus 13. Vamos lá. Glória, meu Hebreus 13, no verso de número 4. Você que está em casa, abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Assim diz a palavra do Senhor. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Eita. rapaz. E aí a gente já começa refletindo sobre esse versículo, sobre qual a importância do casamento, meus irmãos. Pode ir lá, ajuda. Mandou. Então, primeira ideia. não tem como a gente falar sobre o casamento e a importância dele sem antes dizer, né, a origem dele, né, quem instituiu o casamento, como ele surgiu. E eu também, como professora de geração vida, quando a gente está ensinando e a gente vai ensinar algo novo para as crianças, a gente sempre fala, por exemplo, vamos ensinar sobre a Páscoa. Qual foi a primeira Páscoa? Né? Para depois a gente falar atualmente, né, como que a gente celebra a Páscoa. Então, não tem como falar de casamento sem falar da onde surgiu o casamento, né? Quem fez o casamento. Então, como está escrito na palavra, lá em Gênesis, no capítulo 2. Bora lá. Esse é fácil, né? Achar. Bem facilzinho, bem fácil. Tô com uma Bíblia nova aqui, tem várias páginas antes de chegar no Meu Gênesis. Deus. Deixa eu ficar. Bolado ainda. Pra não perder tempo. Então, lá em Gênesis, capítulo 2, a gente tem aqui, o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? E aí tem aqui
toda a origem, tudo que foi colocado por Deus no detalhe, né? As fases e até chegar, de fato, aonde Deus instituiu o casamento, né? Então, Gênesis 1, capítulo 2, versículo 1, Deus criou o céu e a terra, né? Depois de ter criado lá no capítulo 1, vai falando de toda a criação. Depois ele criou o homem, e quando ele cria o homem, aí ele cria o jardim do Éden. E quando ele cria o jardim do Éden, ele coloca o homem nesse jardim para quê? Para cuidar desse jardim, para guardar, para cultivar. E ali ele dá a instrução para o homem, né? Que está lá no versículo 22. Para a gente acompanhar aqui, não ficar nas minhas palavras. Esse versículo é muito bonito, né? Ele forma o homem. Aí ele coloca o homem no jardim, ele dá uma ordem ao homem, né? No versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Logo depois desse versículo, ele diz, né? O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, os animais, né? Tudo está relatado aqui no versículo 19, no 20. E aí ele vai lá, quando ele vai formar, né? No caso, então o Senhor fez, no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Então Deus forma a mulher e leva até o homem. Verdade. E ali, quando isso acontece, né, no versículo 24, porque é uma sequência, né? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eita. E aí é sobre esse versículo, né? A gente pode, né, toda a consequência, né? Porque a gente vai meditar sobre a orientação que Deus dá sobre a árvore, sobre não comer da árvore do bem e do mal, né? Ele deixou aos cuidados do homem, né? O jardim, orientou o homem. Depois ele formou a mulher, né, da costela dele, levou a mulher até ele, né? E disse, e aí logo em seguida, né, para deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Então, essa é a origem do casamento. E qual a importância dela? A importância dela é a unidade, né? Unir-se à sua mulher. E aí, esse versículo a gente pode falar vários ensinamentos sobre ele, mas o que deixa assim em evidência, né? Deixa pai e mãe, ou seja, saindo da sua família, saindo da sua casa, né? E formando uma nova família, unir-se, né? Se unir em casamento. E aí, quando fala uma só carne, no caso, essa intimidade, né? Que é a relação que o homem vai ter com a mulher, né? A Bíblia é linda, né? Porque no verso 18, Deus ele vai dizer justamente isso. Não é bom que o homem esteja sozinho. Ele poderia ter desfrutado de tudo aquilo sozinho, porém, o Senhor viu. É muito ruim quando você não tem com quem compartilhar alegrias, quando você não tem com quem compartilhar, até mesmo dificuldades, né? É bom quando você chega em casa e você tem alguém para compartilhar. Olha, hoje meu dia foi assim, o trabalho, aconteceu isso. E eu imagino também, né, Adão falando sobre tudo que eles tinham, né, toda a maravilha que eles tinham. Deixaram, né? Deram mole. E assim, é importante, né, nesses detalhes, porque assim, de fato, Adão não estava sozinho naquele jardim, né? Ele tinha os animais e tinha... Mas Deus fala o quê? Que iria fazer uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, né? Semelhante. Então, essa semelhança que nos unir propósitos, né? Eu acho que a gente pode ir nessa vertente aí do casamento. A Jéssica falou tão bem, né, sobre essa questão do unir
a gente está falando então de união de propósitos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? O propósito do casamento, essa união de duas pessoas, né, que estão ali se unindo e aí tem um propósito. Queria que vocês falassem assim sobre isso. Uma das coisas quando a gente casou, né, na verdade a gente está se preparando para casar e muito bem fomentado pela minha querida esposa, era a questão do propósito. Então, assim, ela focava muito nisso. Qual o propósito de a gente estar se unindo? Para que a gente está se unindo? Muitas pessoas, vou casar, eu vou ter uma casa, vou ter meu carro, vou ter filhos, vou compartilhar aquilo, mas qual é o verdadeiro propósito de a gente estar se unindo? O que a gente quer alcançar com a nossa unidade? Cada um, nós temos sonhos e objetivos individuais, mas como um casal, qual é o propósito? Então a gente conversava muito sobre isso daí. Isso daí traz muita seriedade para o casamento. Quando a gente está escolhendo a sua esposa, entender o que ela pensa, o que você pensa, quais são os seus objetivos. Então, vai explanar um pouco isso mais à frente, mas assim, qual o propósito? O que vocês querem passar como casal? É um casal que influencia? É um casal que é influenciado? É um casal que espalha ali a presença de Deus por onde passa? Ou é um casal que, esse casal aí é meio estranho, não é bem visto? Então, para que você está se unindo à tua esposa? Com qual objetivo? Então, Verem a dois e verem para si, né? Exato. E tem muita diferença da questão de Estamos falando tudo pautado na Bíblia, e então, pra gente, né, quem vive no berço evangélico, quem cresceu, né, no meio, dentro da igreja, vamos falar popularmente, tem uma visão sobre namoro, noivado, casamento. A galera que não cresceu com essa ideia, a galera que não conhece a Cristo, tem uma outra visão sobre isso, né? Tem outra visão sobre namoro, tem outra visão sobre noivado. Às vezes nem tem um noivado. Do namoro já pula para um casamento, às vezes. E é diferente isso. E quando a gente chega, a Jéssica falou desse verso de número 24 aqui, que fala, por isso o homem deixa pai e mãe. Ler é muito bonito, né? Porém, na hora mesmo ali, da gente abrir mão, né, de jogar a roupa lá e a mãe lavar, no outro dia tá bonitinho. Meu Deus, é forte. Vai até além, né? Essa questão da diferença, né? De como quem não é cristão, né? Vê o casamento, vê o casamento como uma instituição falida. E a gente viu aqui que o casamento, né? Deus fez o homem e a mulher e instituiu o casamento, mas foi antes do pecado. Então, o mundo não tinha o pecado no mundo quando Deus instituiu a família. Então, a gente não pode colocar o casamento como uma instituição falida. Foi um projeto de Deus, né? E como tudo que Deus ele faz, fez, perfeito. Antes de tudo. E já se falava de mãe e pai. Aqui eu acho muito interessante isso, né? Deus é tremendo, porque já se falava sobre deixar pai e mãe, mas peraí, né? Só tinha o homem. Sim. E a mulher está sendo formada, mas lá atrás Deus já falava dessa mulher, né? É uma coisa muito tremenda, porque já sabia o projeto da família. Mas a gente, né, nesse contexto, né, de um namoro, de um noivado, de um relacionamento, né, quando não se tem Cristo como centro das nossas vidas, tem uma concepção diferente, né? De quando a gente tem um entendimento. E aí eu sempre penso assim, que Deus, ele vai unindo propósito, vai guardando isso. Por exemplo, eu e o Pedro, a gente não era, apesar de eu sempre ter frequentado igreja, conhecer a Deus assim, mas nós não era... Sempre. Sempre sonhei em casar. Gente que tem um sonho assim, né? Né? A Erika também sempre teve esse sonho. Sempre sonhei assim, porque era, principalmente pra menina tem muito isso, né? Aquele conto de fadas, né? Eu quero casar, colocar o meu vestido. Tem homens também que tem essa questão, né? Eu quero casar, constituir minha família. Eu quero ver as crianças correndo dentro de casa. O Pedro tinha isso, ele fazia questão da festa. Tem alguns homens que não tem, né, muito isso assim. Não, ele fazia questão da festa. Eu, por exemplo, que ele principalmente queria, quando eu fiz os orçamentos, aí eu... Não vamos deixar lá. Ele queria, assim, essa cerimônia, né? Essa coisa de tornar público o amor. Isso era importante, né? Mas, assim, nesse contexto, e aí a gente vai ter isso, né? Quando é um casamento que já tá baseado na palavra, e quando não está, e que Deus guarde, né? E depois dá a direção... Quando é a hora da gente falar sobre casamento? Tô namorando,
né? Tô namorando dentro dos padrões, vamos falar assim, né? De um namoro cristão. Ou, né, porque quem não vai estar nessa visão, aí já pode ter um outro contexto. Na visão, né? Daqui no namoro cristão. Na visão cristã. Quando é a hora de eu falar sobre casamento? Como é que eu sei isso? Eu sei assim, não, Deus separou esse homem pra mim, se tá namorando, é porque já tava separado, ou pode não ser muito bem isso. Como é que funciona isso? Um dos pontos, assim, até que eu gostaria até de aproveitar esse momento para apresentar o livro, do qual a gente tirou base para apresentar esses pontos, essas questões, é o livro Com Quem Casar, intitulado ali como a segunda decisão mais importante da vida. Sabemos que a primeira é conhecer a Cristo, é aceitar Jesus, e a segunda é o casamento, né? Então ele vai influenciar e vai perdurar toda a vida. Vou mostrar pra galera Do aqui. bispo. É um curso de noivo do Bispo Lutero, tá? Para aqueles que estão fazendo o curso, ele gosta de chamar de Bispo Lutero, então já pegamos essa daí. Disponível na Amazon. Disponível na Amazon também. Você, Forma não digital. tem acesso à livraria do Bispo, não tem o tempo de ir lá na igreja. Está disponível na Amazon também. Muito bom, né? Kindle, Livro muito digital. Tem tudo. Tem todas as etapas. Fala sobre aqui, tudo. Exatamente. Com quem casar, a preparação para o casamento, fala da preparação de filhos, orçamento do casamento. E aí, como- essa parte você gosta? É forte, Tem também, Meu tem Deus. até tabelas aqui para você dar uma olhadinha. que isso? Todos os detalhes, do 0 a 100. E como Então, tudo que o bispo faz, né, pautado na palavra. E é um curso que a gente faz, né, para Exato. os noivos, para quem, né, já está Claro. ali se preparando, já tem ali a convicção, né, já recebeu do Senhor a confirmação de que é a pessoa certa. E aí a gente faz esse curso que a gente fez, assim, foi maravilhoso. Porque a gente acha assim, é a pessoa certa. Mas aí quando você senta na mesinha, Era isso que eu ia perguntar. Quando é que sabe que é a pessoa certa? Sabe, quando né? você senta na mesa para colocar os pingos nos is e falar sobre tudo que muitas vezes a gente passa despercebido, né? A gente não toca em assuntos que são de extrema importância. Então, assim, voltando à pergunta, ela pegou e fala da pessoa certa. qual é a hora? Ele fala que é um tempo nem longo e nem curto. Sabemos que há noivados, né? Que o noivado antecede ao casamento, você está namorando, você está conhecendo aquela pessoa, está observando os detalhes e tudo. O noivado já é um momento antes do casamento. Então, nem muito longo, porque aquelas mulheres que principalmente falam, tô há 5 anos noivado, tô há 7 anos. A gente escuta disso daqui, né? Então, Eu conheço. acho que vocês devem Eu também. conhecer. Sim. Então, nem muito longo, também nem muito curto, porque há um tempo para todas as coisas. A própria palavra de Deus dizer, então, há tempo para tudo. Então, há um tempo necessário que você vai avaliar junto com a tua esposa, pelo menos um momento para você conhecê-la, para você conhecer a família, para você conhecer propósitos, objetivos, estratégias, o que ela pensa sobre o casamento, o que você pensa. Então, é necessário que vocês conversem sobre isso. Então, nem muito longo, mas também nem muito curto. O momento que dê para. Justamente é essa frase que o bicho vai falar. Nem longo e nem muito curto. Aí Mas- começa a falar sobre casamento. Começo, vamos orar. Vamos. Aí já começa. Eita, Aí, mas- não, pra entender, né? Tem que entender. Porque de repente a galera tá em casa aí tem dúvida. Quando fala assim, Varô, eu tô sentindo de mim mesmo que eu queria orar com você. Não, o que acontece? Não, aí tem que saber se já é Já o pensou pensamento se- Não, vamos de casar, porque tem que ter propósito. Eles falaram disso. aí propósito. vem ali a confirmação de que não era, não. E aí? Tá lá. Então, mas se vier rápido, a dor é menor. Sim. É verdade. Às vezes não, né? Meu Deus. Ai, meu Deus, é um pouco. Porque às vezes as Mas pessoas se apegam. É. Assim, nós temos um coração obediente, a gente quer cumprir a vontade do Senhor. Uhum. Mas às vezes a gente quer coisas que Deus está falando. Não, Sansão. não é. né? Ah, Sansão Então, queria é porque queria. difícil. Só que assim, ninguém namora para passar tempo. É. Não A gente deveria. namora, o É. objetivo do cristão é namorar pra casar. Aí, pega a visão. Né? Então, ninguém assim, vai ficar namoro é pra perdendo isso. Atenção, É. jovens. Se não tá na idade, não tá no Minha tempo, galera, escuta aí. não tá preparado, não namora. Galera de 15, 14 anos quer namorar. Nossa. cara. Vai casar É logo? difícil, não vai casar agora. Vai ter que ficar, né, todo esse tempo namorando até alcançar uma No maturidade mínimo 18 anos. pra né? poder Pra falar casar, sobre assim. isso, né? Uma coisa importante também é que, assim, nem longo, nem curto, mas quando ambos estiverem preparados. Porque tem aquela situação também, né? Chegou um tempo no nosso relacionamento, É, conta, Em como é que- que era? Vai, é. manda aí. Vamos lá. quando a gente começou a namorar, primeiro que nós somos primos de segundo grau.
Eita, Ih, Glória. meu Deus. E a gente praticamente cresceu juntos, mas nunca se olhou diferente. Que legal. Então, assim, depois que a gente até congregou um tempo na mesma igreja, né? Ele tinha um relacionamento, eu tinha outro, então não tinha nada a ver. E Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, né? E aí, quando a gente saiu da igreja e a gente foi congregar, na verdade eu fui na frente, né? Eu fui congregar naquela igreja do Flamengo ali, na igreja Comunidade Zona Sul. E tempos depois ele foi quando a gente se aproximou, né? E estava ali buscando o Senhor, né? Uma nova igreja e tudo mais. E aí foi quando a gente se aproximou e aí se conhecendo assim. Porque a gente se encontrava nos eventos da família, mas não batia papo, não conhecia, assim, né, a profundo a vida dele e tal. E ali a gente começou a se conhecer mais. Até que quando a gente começou a se olhar diferente, a gente ainda teve dúvida, gente. Acho que tô misturando as coisas, acho que não é isso e tal. E aí a gente começa a colocar as coisas. Quem foi que olhou de pé? Meu Deus. Demorou pra falar, pra gente achar, né? Feio. E aí quando a gente começou a namorar, aí bateu aqui, né? Sempre bate, né? Porque envolve também a família, né? Que todo mundo conhecia a gente. E assim, não importa na família qual grau é. É primo, né? Então a gente nunca se olhou diferente. E aí a gente falou, meu Deus, e se não der certo? Ai, Senhor, meu Deus, será que isso aqui? Porque a gente passa questionando um monte de coisa, né? E ali Deus foi confirmando, né? Foi nos lapidando, né? E chegou um momento no nosso namoro que aí eu senti que eu estava preparada para dar o próximo passo. E ele estava, só que ele não demonstrava isso, que é a parte, né, do tá namorando, você tem que observar um monte de coisa. Esse é o momento, né? Esse é o momento. Então a gente Então, sente tudo tá isso. batendo. É só McDonald's, não. Isso, é o relacionamento com os pais, o seu relacionamento, primeiramente, né? O seu relacionamento com Deus, o cristão, ele precisa buscar uma pessoa que vai caminhar com ele, né? Sim. Verdade. Na mesma direção, né? Então, com Deus, temor a Deus, o relacionamento com a família. Então, tava tudo assim, ó, ticando tudo. Não, tá bom, tá bom. Não. Só que chegou um momento em que foi um momento de, ok, tá tudo certo. A gente nas nossas orações, né? Ele no quarto dele, eu no meu, assim, só confirmando e acontecendo coisas que só confirmava mesmo. Só que chegou um momento que eu falei, que a gente começou a conversar. E o Reginaldo, ele é muito pé no chão, assim, do tipo, ele prepara tudo, ele queria, tipo, ter tudo pra depois dar o primeiro passo, né? Nós somos desequilíbrio, ele é muito pé no chão e eu já tiro, então eu ajudo ele a tirar um pouco o pé do chão, fé, né? e ele me ajuda a colocar. Só que a gente tinha nossos trabalhos, né? A gente somos responsáveis, mas olhando da época, assim, né? Tínhamos responsabilidades, ou seja, tinha tudo ali, só era dar o primeiro passo. E aí, quando eu senti, assim, eu falei, olha, eu acho que você não tá pronto, eu tomei a decisão, eu chamei ele e falei assim, então nós vamos terminar. Exatamente assim, exatamente dessa forma. Ó, Pega a visão. tá, no caso, não vou ficar aqui, Pega a visão. né, perdendo Ao tempo. o Nem tempo. longo, nem curto. Ao tempo. Entendi. E aí? Deu ultimato. E aí, fala você, que é da tua experiência. E Nossa aí? experiência. Jogador sobre aviso. Olha aí. Jogador sobre aviso ali, Ai, terrível. tomou um experiência. cartãozinho amarelo. Tomou. Exatamente, Vai tava ficar deixando ligado. as coisas acontecerem, o tempo dela um pouco diferente do meu. Quanto então, tempo já? Quanto tempo? Foi quando a gente ficou namorando o quê? Um ano? Quase 2 anos, né? 1 ano e pouco. Um ano e pouco, né? Um ano e meio mais ou menos. Ó, Ali, teve esse ultimato ali, eu falei, meu Deus, será que eu tô fora do time, né? Então, tô esperando uma confirmação, fogo no céu ainda, o tempo já tinha passado e eu tava ali, né? Analisando dentro dos detalhes, que a gente já sabe, mas a gente tá ainda com... Como era bastante cauteloso essa questão, então, assim... Bate o medinho, né, cara? Bate Bate o medo, medinho. o homem principalmente, né? A gente vai falar sobre isso, né? A questão do ser o cabeça da casa. É uma Levar essa responsabilidade Sim. nos ombros também, isso daí pesa, principalmente E é uma homem. responsabilidade muito grande. Você dá sim, Gente, pode gerar esse medo, Eu falei né? isso pra Érica, uma semana antes que eu olhei pra ela e falei, querida, você tem certeza que é isso que você quer pro resto da sua vida? Eu falei, olha, eu mal cuido de mim. Eu vou ter que cuidar. Nossa, motivo. Não, tem que passar real. Eu mal cuido de mim, agora eu vou ter que cuidar de mim e de você. Foi enganado, foi enganado. isso Entendeu? aí, É uma responsabilidade muito Não, grande. mas eu gostei que você chamou pra Não, você. eu falei, eu disse, ó, não tem uma bicicleta, o negócio é... Não, mas chamou Bora. assim, ó, vou ter que cuidar de mim e de você, eu porque tinha- eu a gente vai sempre soube essa falar isso, responsabilidade. a gente vai falar muito sobre isso, né? Não é só sobre casar, os né? papéis, Juntar né? as escovas, botar lá no problema. meu banheiro. Eu gosto disso, eu gosto quando o homem tem essa postura,
vou cuidar da minha família, porque Lógico, o Regis é. falou muito bem sobre isso, né, de o cabeça da casa, né, do lar. Então, Ela disse vamos, então. e aí, como é que foi? Você, pá, agora vai... Eu Aí se tomei posicionou. um susto, né? Porque assim, eu não estava esperando Ah. aquele tipo de decisão. Enfim, fomos para casa, eu comecei a refletir, pensar, né? Atrás daquela história todinha que a gente viveu, eu falei, não, peraí, eu acho que talvez eu consiga dar esse segundo passo. Eu queria muito, mas é aquela questão do medo desse Entendi. próximo passo. Não que eu não quisesse, mas é aquela... Mas você temor. falou sério ou foi só pra dar um sustinho? Não, foi sério. Foi de verdade. Foi Ele, sério. eu tava decidida a sair dali terminando mesmo. Porque assim, eu não. Porque tem casos também, né, que as pessoas, a mulher quer tanto casar, aí encontra, nem tem uma confirmação de É Deus. verdade, só quer Vê casar. nitidamente que o companheiro não tá preparado pra isso, e aí vai dar uma encurralada nele e falar, vamos casar. Não é assim. Eu sabia Aham. que ele tava preparado, eu sabia Uhum. o que tava acontecendo. E eu sabia que assim. Só dá só um empurrãozinho. Não, e eu já tinha entendido também que era só um medo mesmo. E ele já tinha conversado comigo, né? Nós estávamos Aham. conversando até da parte financeira, porque Sim. isso é importante. Falar sobre tudo, né? Como ia ser depois, como ia ser a questão financeira, a questão da nossa rotina mesmo, né? Aham. A nossa questão de ministério. Sim, Né? Projeto, sonhos, importantíssimo, planos, né? Muita coisa. Muita Então, coisa conversar sobre envolvida. tudo, porque aí um Sim. quer servir, o outro não como. Não, peraí, vamos na mesma direção. Então, tudo isso já tinha sido conversado. Era só o passo que precisava ser dado. Então, assim, se fosse pra ficar arrastando, esperando ele se preparar, eu nem falei assim, não quero mais saber de você. Nós vamos terminar, e a hora que você estiver preparado, a gente volta a conversar. Entendi. Desse jeito, imagina, né? E aí, o Regis já tomou aquele cartão tomei aquele amarelo, cartão falou, o amarelo, próximo tem que é agir vermelho e Só acabou. mais ou menos já era. Já Então, era. refleti, fui para casa refletir, busquei o Senhor até pra, né, Deus Confirmar. tirar esse Uhum. romper esse medo, né, que eu tinha de dar esse segundo passo. Eu entendi que era algo muito sério, e então, assim, na minha visão ainda faltava um tempo, Aham. mas já estava no tempo. E pra Já você foi uma tava. confirmação, no caso. Foi. O que é muito importante também, nessa questão de confirmação, desde já, né? É a intimidade do casal com Deus. Primeiro, a sua intimidade com Deus. E depois, a do casal, o Uhum. namoro. Né? Saber se vocês estão ali orando juntos. Porque Isso é muito legal, né? o namoro é o reflexo do que vai ser o seu casamento. É. A santidade do namoro vai interferir também na santidade Isso é do muito seu legal. casamento. Então, quando a gente tava passando por tudo isso, a gente tem exemplos, né, de outros relacionamentos nossos que a gente já ouviu de púlpito. Já veio pessoas pra mim falando, olha, estou por você, e você era a pessoa pra mim. Deus mostrou esse sonho. Eita. Já falaram de Forte. púlpito pra mim também, né? A liderança. Olha, eu te chamei que eu vi que era essa pessoa era pra você. Não era eu, tá, gente? Não É. era ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque Deus vai confirmar com você. Ele vai usar outras Entendi. pessoas, né, pra confirmar aquilo que ele falou pra você. Então é muito delicado isso. Então, quando o Senhor nos separou de todas as influências e colocou a gente ali caminhando, a gente estava buscando a mesma coisa, né? Não os dois juntos, mas na mesma direção. Uma nova fase da vida, um tempo de aproximação, de santificação, Senhor. Então, tudo isso, né, gerou pra gente chegar na conclusão que a gente chegou, né? De Isso é muito legal. Isso aí Isso é é muito todo Deus, né, conduzindo tudo. E aí, o que você fez diante disso? Buscou o Senhor e foi lá no outro dia e falou, vamos casar. Exatamente. Exatamente. Resumindo, busquei o Senhor, orei, senti no meu coração. Ele falou assim, não, eu acho que é uma questão mesmo de romper mesmo dessa barreira. Aí eu falei, não, você tá certa, então é muito importante o diálogo, ainda que na pressão, mas conversa, expõe, porque pode estar num time e o outro pode estar no outro, mas assim, o que é mais importante é a questão dos dois estarem no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Então, aceitei aquilo dali, falei, não, acho que é a hora, acho que é uma questão minha de medo mesmo. Então a gente conversou, foi um momento muito difícil, porque você parecia que realmente estava acabando aquele negócio. Mas né? a família, tipo, dava alguns espetáculos, assim, tipo, pressionava, fala. Porque minha sogra, quando eu comecei a namorar com a Erika, minha sogra, missionária ali, assembleana, ela disse, olha,
Namoro cristão não passa de 2 anos. Viu? Aí ela já sabia. Já mandou logo. Deu as caras. Falei, varou, então. É, No caso, você patrocinar, vambora. Tô contigo. Mas a gente sabe que envolve muita coisa, né? Ai, eu acho tão legal ficar sabendo assim de vocês, porque eu não tenho essa experiência, né? Então eu acho. Cadê? Então foi muito legal. O meu marido, meu varão, fazer um pra poder. podcast com Todo mundo É, se com os respeitar. casais, Porque cara. eu fico vendo vocês falando, né? Eu vejo o cuidado de Deus em cada coisa, É. porque mesmo que não tenha sido assim, eu não tenho uma experiência igual a de Cada um vocês, tem, né? tem É. sua, Porque né? a gente não era, né? Nós não éramos convertidos, nós, né? Eu frequentava a igreja, tinha minha intimidade com Deus, mas eu não tinha esse conhecimento, né? Então, eu digo que Deus realmente nos separou e nos aproximou. E quando há um propósito, por isso que eu acho assim tão lindo, as coisas, o meu coração sempre foi temente ao Senhor, né? Sempre. Então eu vejo o poder dele. Nós éramos melhores amigos, assim, resumidamente, né? Eu tô achando engraçado, interessante tudo isso. E a gente ainda era amigo, mas a gente se gostava, mas não queria terminar aquela coisa de amizade, né? Vai E começar a difícil isso namorar. daí, é difícil. E ele era o meu melhor amigo. Se não der certo, aí perde a amizade. Nunca é a mesma Exatamente. Isso amizade, nunca né? E desde o primeiro período da faculdade, isso já estava no final da faculdade. E a gente com aquela coisa, eu não, fugindo, aquela coisa toda. Aí teve um dia que ele foi, me segurou assim, firme. Eu falei, não adianta, a gente não vai namorar, não força. Porque vai acabar a amizade. O que você quer com isso? Você tá querendo o que com isso? Aí ele foi e falou assim: Não casar adianta, com já se você. jogou. Que isso? Era o homem que tava decidido. Ninguém filmou isso não lá. Mandou gente. isso pra mim. Aí atrasou na hora. Eu fiquei até sem reação. Eu falei, não, quando eu contei isso pra minha Dinda, ela tá aí. Não tem como uma pessoa querer casar com outra que nunca deu nenhum beijo. É, forte. Aí eu querida. falei, mas ele falou pra mim que Então, propósito, né, que você vê quando é eu uma coisa lembro bem... disso, aquele olho no olho, que eu tava falando, para com isso, o que você quer acabar com a nossa amizade? Aí ele me segurou assim e falou, não, eu quero casar com você. Eu falei, que isso? Tá, mandou na Tava na visão, lata. tava na visão. Glória. Cristã, ele Mandou sabia. decidido. Assim, olha, Mandou na lata. assim, Não, então, mas é isso que eu falei no início. Tem homens que têm essa... Eu, por exemplo, eu não tinha. Eu não tinha essa... Também vim de um contexto muito diferente. Se você quiser saber, vai lá no podcast que tem falando sobre contexto. vergonha. Então eu vim de um contexto diferente. Meus relacionamentos não passavam de 3 meses. Assim, não tinha relacionamento sério. Era um negócio muito doido. Meu Deus. Então, quando eu comecei a namorar com a Erika deu um basta nisso. Foi tipo isso aí. Falou, olha, no namoro mesmo, ela já não falou em casamento, mas ela disse assim, olha, ela foi a primeira pessoa que eu namorei depois de me converter. Então, assim, namorei a Vera mesmo. E aí ela disse, olha, namoro cristão é diferente. Não é do jeito que você tá acostumado, não. Porque eu também não escondi dela. Todo meu passado, cheguei assim, um santinho, cordeirinho. Ai, não, eu falei, olha, era assim, assim. E ela disse, então, é diferente. E ela colocou tudo isso. E ao longo do tempo, né, do namoro, noivado, nós noivamos, aquela coisa toda, tal. Ao longo de tudo isso, ela foi despertando em mim o desejo da questão do casamento, constituir uma família, mesmo eu não me sentindo preparado, mesmo medo total, né? Muda muita coisa, não adianta, muda muita coisa. Nós lemos aqui, voltando ao texto, por isso o homem deixa pai e mãe. Deixa E eu papai e sempre fui muito mamãe. apegado aos meus pais, em tudo, também porque saí muito cedo de casa. Então, enfim, na verdade é uma decisão muito difícil. Sim. Sendo a pessoa já decidida ao casamento ou não. Até porque estamos falando de um relacionamento cristão. E um relacionamento cristão, ele tem certos limites. Sim. E são limites que não podem ser ultrapassados. E aí nós vamos entrar nessa questão. Por que nos conservarmos puros até o dia do casamento? Por que isso é importante, né? A importância, né? Que para muitos é algo ultrapassado. Eu já Aham. ouvi isso. Gente... Até no meio cristão? Não, eu também? já ouvi isso. É? Eu já ouvi isso. Gente, mas isso é coisa dos meus avós, da minha mãe, dos meus pais. É? A gente vive em outro tempo. Ei, Então, o povo peca pela falta de meu conhecimento. povo pega o O cara. que é que tem de importante? O que é que a Bíblia mostra? O que é que o próprio curso ele nos indica quanto a isso? E o que vocês têm também, né? Como bagagem, como experiência para passar sobre isso? Fala, você Fala os dois juntos. É,
pode, coisinhas Então, lindas. é porque são fases, são etapas, né? Então, a questão de se guardar para o casamento é que você não pula etapas. O casamento, ele o ato, né, sexual, ele é único e exclusivamente do casamento. Quando a gente pegou o versículo lá, né, de se unir, ou seja, casamento, né, a outra pessoa, é casamento, você não pula etapas. O namoro, como é que você vai... E a relação sexual é uma coisa altamente íntima, né? Então, como é que você vai ter relação com uma pessoa que você está conhecendo? Porque o namoro é para isso, né? E aí, quando você está conhecendo a pessoa e Deus está confirmando, está te mostrando, você vai gerando ali o quê? Amor por aquela pessoa, né? Então, quando você ama alguém, você não precisa provar nada dessa pessoa, né? De que você precisa testar algo. E isso acontece muito, né? A gente ouviu muito isso também, porque nós nos separamos por esse momento, né? E a gente eu ouvia muito no trabalho. Mas você vai casar, porque aí quando a gente noivou, aí todo mundo... vamos... Já acompanharam, né? Nosso namoro... Aí sabíamos que aqui nós éramos cristãos, ficar aquela piadinha, né? E aí? Sempre, né? Coisa quando não era zoava, quem era? Mas porque é outro mundo, né? É outra visão. É outra coisa. Mas eu acho assim, né? O pessoal tem essa coisa de ficar entrando na super intimidade sem graça, sem graça, né? Demais. Então, quando você ia falar dessa parte? Quem tem testemunho dele também? Porque na realidade é um ponto muito sensível, né? Então muitas pessoas usam ali o casamento como uma liberdade e de fato, né, é algo, uma bênção que o Senhor libera para o casamento, não antes. Eu tive colegas no trabalho, por exemplo, falando assim, mas como eu vou saber se aquela pessoa... todo mundo fala todo mundo tem essa mesma coisa. Essa pergunta, como eu vou saber se aquela pessoa vai, não sei o que? Eu falei para a pessoa, olha só, o objetivo de você se unir à pessoa é você compartilhar uma vida, para uma vida toda. Sim. Na realidade, a relação mais aprofundada, que é algo que se torna uma consequência da tua unidade. Sim. Se você se guarda para aquela pessoa, se aquela pessoa se guarda para você, se você ama aquela pessoa, se você se preserva, não tem como dar errado. E se você casa só por isso, a vida não é só isso. Pra você, a vida de casado não é só sexo. Aliás, todo mundo sabe exatamente, quem já é casado sabe que isso é uma parte importantíssima. Sim. A Bíblia vai falar sobre isso, Deus vai falar, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Lógico. É muito mais e enfim, né? São infinitos os frutos e o dia a dia, é muito mais profundo que isso, mas sempre tem esse negócio, né? Porque você vê, olha a pergunta, né, que a minha Dinda fez pra mim, não nesse contexto, por quê? Eu também já venho, assim, num contexto que a minha mãe e meu pai, né, filho de português, totalmente conservador, tradicional. Então, eu cresci não por conta de uma questão cristã, mas com aquela mentalidade de que a mulher tinha que casar virgem. A mulher, né? Porque quando é uma visão que não é cristã, é assim, a mulher tem que casar virgem, porque é uma vergonha não casar virgem, aquela coisa toda. Então, mas você vê a pergunta, quando eu contei isso, que ele me pediu em namoro, ele me pediu em casamento antes de a gente ter dado um beijo, olha, como que alguém vai pedir em casamento sem nem ter dado um beijo? Imagina casar sem ter tido a intimidade. Então, a gente sabe que tem essas questões, né? Mas continuando sobre a importância disso, Exatamente. né? E trazendo para um contexto mais jovem, né? Todo mundo aqui já foi jovem e sabemos que... Eu sou jovem ainda. Eu ainda que né? todo mundo aqui foi jovem. Até 100 é jovem. Caleb era jovem jogador, até... Se sentia jovem, Antes da fase do casamento, vamos melhorar. A fase do noivado, então, antes do casamento.
Então, Tô Deus, com várias perguntas aqui, se prepare, viu? Tá vindo aqui, tá vindo. Meu Deus do céu. E Já fugi totalmente do roteiro. Manda. Deus, ele coloca dentro do nosso, né, do nosso ser um desejo por outra pessoa. Então, quando você vai escolher uma pessoa, você tem que, no mínimo, ter um desejo, além de importante. entender, lógico, Sim. todo o projeto da pessoa e tudo, mas tem que ter um desejo, uma afinidade por aquela pessoa, né? Então, Deus, ele não vai inibir esse desejo de você, Sim. porque é algo bom, algo que foi criado por Deus. Cabe a nós sabermos o quê? Administrar isso para que essa bênção que será consumada após o casamento não se torne o quê? Uma maldição nas nossas vidas, entendeu? Cara, e Então, você falou algo muito legal. A questão do amor. O amor supera tudo isso, né? 1 Coríntios Claro. capítulo 13, verso de número 7, vai dizer que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Tudo, Então, claro, tudo é você espera. esperar o tempo certo, é você... Exato. Também, a gente não tá aqui falando que, ai, tranquilão, É, super, não- super de fácil. boa. É. A gente sabe que é É. complicado. Um relacionamento cristão, ele tem, como nós falamos, limites, tem suas limitações, e é complicado. E a gente precisa ter estratégias para lidar com essas coisas, né? Por exemplo, Por exemplo, algumas estratégias que a gente estava conversando quando estava vindo para cá. Vou sentar com a minha varoa para estudar a Bíblia. Vou fechar a porta do quarto e ficarei com ela sozinha no quarto. Tudo Não me é lícito, uma- mas nada. Complicado, as coisas fugir não da aparência do mal. complicado, né? Você entende? É, Então, complicado. Deus fala pra gente fugir da aparência do mal. até pro testemunho daqueles que estão ao redor ali, tá estudando a Bíblia. Para. exatamente. Você pode estar até estudando a Bíblia. Pode, obviamente, Mas aos Mas- olhos dos outros, mas aos olhos dos pais da pessoa. Você entendeu? Quando Da a gente sua... na Bíblia É. junto, a gente teve. Tinha vezes que a gente saía assim, até. Quando a gente casou, a gente falou assim, ai, finalmente acabou essa de ficar correndo. Vai pro shopping, vai pra não sei o quê, vai pra não sei o quê. A gente já não tinha mais lugares, tava ficando assim, nossa, só vive nesses lugares. É. E aí a gente ia pro shopping, sentava lá, abria a Bíblia e começava a estudar ali. Então, assim, é exatamente isso. É você Lê a Bíblia. entender que Ai, desde o namoro, gente, você coisa é mais testemunho, linda. É né? isso. O seu relacionamento já é um testemunho. Porque quando você tá namorando, você é testemunho pra aqueles que também estão namorando, estão te observando. verdade. Né? De como é que Observando, você julgando. tá... Exatamente. É Você pensa que realidade não, é mas isso. ó, estamos de olho. Ai, gente, é muito Não, lindo dos isso, das né? 10, a gente brinca e sempre fala aqui, né? Das 10 vezes que eu li a Bíblia assim toda, tô indo pra 10ª, tô tentando fechar a 10ª, que tá complicado esse ano. Mas se não foram umas 8, foram junto com a Erika ainda antes da gente tá casado. Por telefone a gente tinha esse costume Olha que legal. de ler a isso, Bíblia legal. diariamente, a gente tinha esse costume. Não dormia assim, não. Eu mesmo viajando, jogando. Que legal. Lia, e era aquilo ali. que legal Muito isso! E ela, assim, é algo que a gente guardou, como a Jéssica falou. O namoro, ele vai levando coisas pro casamento. Não adianta, Ai, às vezes, gente. as pessoas dizendo assim, não, mas no casamento vai mudar. É, Às vezes é, mas às vezes- a maioria é o reflexo. É. Né? Outra frase que eu ouvi muito era observe como ela trata os pais dela. Como ela trata os pais, vai te tratar futuramente. Eu observava isso. E eu dava o maior apoio quando ela coisava assim com a mãe, eu falava, Érica, sua mãe, eu já pensando, sua mãe eu sou ela. Vai casa. É isso aí, eu tava plantando ali, assim. É. Mas lá na frente eu vou colher, meu Deus. Ah, meu Deus! Uma hora Não quando fale chega. assim com sua mãe. Não, eu falei, cara, entenda, sua mãe. Eu pensei... Mas isso é muito real, cara. A questão da gente, né, separar um tempo ali de tá Ai, lendo. gente, A gente fazia isso no coisa almoço. linda. Trabalhamos juntos, chegamos a trabalhar juntos, fazia isso no almoço também. Ai, o Pedro, quando leu a Bíblia pra mim, eu sempre dormia. Ai, meu Deus! Acontece nas melhores famílias. né, cara? Ele lia, que a gente já tava casado, né? Porque a gente se converteu depois do casamento. Aí vamos ler a Bíblia. Aí tá bom, aí não dava certo isso, gente, não dá certo, tá? Não faça. Ah, vamos ler a Bíblia, eu vou deitar aqui, tá, amor? Aí você vai lendo. Pronto, Pedro começava a ler. Um segundo. Já era, né? Na hora de dormir, vai ler a Bíblia, na hora de dormir deitado na cama, não dá certo, não. Uma das estratégias, leitura da Bíblia. Sempre buscar ali, É se aproximar de Deus. Uhum. E quanto mais você se aproxima de Deus, orar juntos, isso é orar muito legal. junto. Não, assim, quanto mais você busca, né, focar no que é preciso, tempo do namoro que é conhecer, é falar sobre as questões, todas as questões, né, de projeto, de futuro, né, de como vai ser, de como que é com a família agora, como vai ser depois, né, a parte financeira.
e se aproximar de Deus, porque a gente se aproxima de Deus, né? Vai se santificando, né? O Senhor vai mostrando pra gente, vai mostrando assim, nossa, olha quanto a gente tá longe ainda de ser aquilo que Mas Deus as quer que a gente tentações acontecem, Acontece. né? É, E é justamente por isso. Exatamente. Se você sabe da tua fraqueza, você sabe, né, o que pode te levar a pecar, você não vai para aquele caminho. Entendi. Você vai na contramão. Então, né? Então é esse tempo a possível. sós, é possível. esse tempo a sós, os dois, e sem ninguém por perto, é muito complicado. Pânico no deserto. Porque você tá flertando ali com perigo, né? perigo, exatamente. Mas é possível vencer tudo isso, é difícil, mas com essas estratégias, né, da palavra, Tudo é de possível que crê. oração, é possível. É E possível. guardar. É possível, Ai, né? é Estamos à possível. prova disso. É possível. É um pouquinho puxado, Não mas fácil, é possível. Mas é possível. É Não possível. vi a hora de terminar a festa do casamento. Mas É importante não, casar, mas né? é uma luta, cara. Mas é recompensador, né? A gente vê as bênçãos de Deus, assim, a respeito disso. Porque por N motivos que a gente tá falando aqui. E evita, né, cara? Evita, dá um tempinho aí. Sabe que o Angélica tá falando. Tem uma dificuldadezinha nesse aspecto. Vai dar mole, jogador? verdade, Não pode. né? Fica enfrentando aquilo que você não, Não pode. pode, vencer, não né? pode, não é, sabe? Bater Ah, de eu sou frente, forte, não não precisa. tem esse Não, negócio, não cara. tem, Não tem, evita lugar escuro. Aí não vai, né, Varão? Escuro, não pode, vai, né? Não vai pro lugar Não escuro. pode. E um lugar Sozinho, muito escuro, tempo. assim, um lugarzinho um pouquinho, que pode ser um pouquinho escuro, não parece, outro lugar escuro, assim, Cineminha. Complicado. mas eu ia falar um outro lugar que pode ser um pouco assim escuro, questões familiares, pode ser um assunto obscuro, Meu Deus. não escuro, Família é mas complicado. família, porque é verdade que eu sempre falava isso, e pra mim eu acho verdade, mas eu quero saber de vocês. A gente não casa só com o varão e com a Todo mundo varona. fala isso, né? Não casa, É bem um casa combo. com a família, né? Porque assim, não mas eu vou esperar vocês falarem e ensinarem pra gente. Casei aqui, problema. Os parentes, aqui, ó, né? esse Os daqui, por quê? Sim, vai deixar o pai e a mãe pra se Mas vai unir, mas abandonar. não vai abandonar, né? Há problema. Você Então, continua honrando, né? continua É isso aí. honrando o Pai e pai e mãe. mãe, né? Como é que é isso? Como é que deve ser tratado questões familiares? Isso deve ser motivo de conversa também? É verdade isso, né? Casa com mais a família. Como é que é isso para vocês? A família é algo chave, importante. Então, dentro daquelas etapas, quando você está escolhendo a pessoa para casar, um dos pontos importantes também é entender a questão da família, né? Já até comentamos aqui. Como ela trata o pai e a mãe, Deus em primeiro lugar, as perspectivas todas. E um ponto importante no namoro, inclusive isso no namoro, que depois que casa, Já fala, é. não, mas não reparei que a sua família era dessa forma, ou se você é muito próxima, ou se você era muito afastada. Então, a fase do namoro, justamente é importante por isso, pra gente Observar tudo. observar. E se você tiver em oração, É. Deus vai te Revela. mostrar os detalhes. Tem do nada namoro. oculto que não venha a ser revelado. Nada. Por É mais que verdade. você bote a poeira debaixo do tapete, Uhum. você vai entender. Então, entender como é a família, se a família entra muito no teu relacionamento. Se Tem não limites, né, entra. também. Tem que ter um limite. Então, poxa, Quem dá viu? esse limite é o casal. É o Eu casal. vejo os dois lados também. Acho que pra família também é muito difícil. Tem Sim, ocasiões também, sim, lógico. mas eu acredito que é como o Reginaldo tá falando, a questão da conversa mesmo. Exato. É porque às vezes o pai e a mãe pensam, vou perder meu menino, Mas aí, minha filhinha. por exemplo, as nossas mães, Eles né? vão A minha mudar. mãe sempre fala que ganhou o filho, né? Que ela tem 2 meninas, então não tem um filho homem. Ela ganhou um filho que eu não tinha. Uhum. E minha sogra me chama de filha, é minha outra filha, né? Meu sogro também. Então, assim, você tá conquistando o seu namorado, né? Enfim, a pessoa que você vai viver a vida, mas você também é importante você pensar. Eu quero ter um relacionamento legal com a Legal, minha isso sogra, aí. com o meu sogro, Isso aí. né? Porque como é que vão ser os natais? Como que vão muito ser, né? importante, Os tá? aniversários, Verdade. os encontros em famílias, É né? verdade. E uma É das pra coisas que vida a gente toda. conversou muito no namoro foi isso. Como vai ser depois que a gente casar? Onde que a gente vai passar? Isso aí pode ser decidido também depois, mas do tipo, É, se você é tem um legal. bom relacionamento, a nossa família
tanto os pais dele quanto a minha mãe, né? A gente se une, a gente viaja junto todo ano. A gente tem Legal, a né? viagem da família, a gente passa os natais juntos. Quando não é junto, né? No outro dia. Fica um outro pouquinho dia, aqui. E daí, Aham. na minha família, na Érica dá 50. Não dá, tem que reservar É o difícil, espaço. é complexo. Tudo. Então é importante esse Tem relacionamento que com a conquistar os família. pais também, né? Sim, é porque o sogro já fala assim, não, eu creio que esse é o entendimento que a minha sogra tem, né? Não, eu sei que você vai cuidar bem do meu filho. E aí Verdade. não existe essa disputa, né? Sim. Às vezes acontece, É, né? Da aquele mãe ciúme, ficar. "Ai, aquela coisa mas você assim. não- esse- assim, Tem. eu na casa da minha mãe, eu não ajudava em algumas tarefas, mas eu não era aquela, né? Exímio. Eu tô aqui treinando pra casar. Nem Ah, tudo. Cozinha, eu nem cozinhava. Eita, meu E Deus. lavar roupa, então, tem. E aí, quando a gente casou, o Reginaldo era conhecido no trabalho pelo Organização. branco da camisa. Eita, E era vaso. assim, né? Alvo mais que a média. Passadinho. Passava impecável sem uma dobra. É. Que E isso. a minha sogra lavava as Ele camisas do nem Reginaldo. encostava na cadeira, né? É, Pra que não. isso, jogador. Pra... Mostra como? Que, assim, Meu Deus. o Reginaldo tem camisas, assim, quando ele casou, muito antigas, assim, da adolescência. Tá nova Aham. ainda. Novíssima, porque minha sogra lava a mão. Que isso. Pois ele Isso ficou aí, comigo amando, os primeiros amando. meses nas camisas da mão Isso. de cantar. Criado no berço egípcio. É, Palácio, olha. E essa foi uma conversa também. Moisés, Barão Moisés. Essa foi uma conversa também. Eu falei assim, olha, então, Eu já deixei você claro não também. tá casando com a mamãe. É. Vou fazer de tudo, né? Pra não Com manchar a amor. camisa, né? Pra zelar pelas roupas, manter elas, né? Que não Uhum. eram baratas também, e nisso também. Deus trabalha, né? É. Aí vai lapidando, porque aí as prioridades são outras, né? É. E aí, consegui chegar pegando umas dicas com a minha sogra, né? O que bota, não sei o quê. Consegui chegar. Não o branco que ela colocava nas Algo mais que a camisas. média. Mas é isso Mas aí. Cheguei perto. Mas Deus trabalha, né? Quando fui casar, eu falei com o Pedro, ó, a mamãe do Pedro, manobra na cozinha. Olha. E a minha mãe também. Que E perigo, hein? aí eu falei, não pegue isso achando que a comida da sogrinha será Não a leva Não cria comida. expectativa. Não leve a comida da mamãe, porque eu não cozinho, eu não tenho nenhuma intimidade com essa parte da casa e não Eita, meu gosto. Deus. É forte. Só que Deus trabalha. A minha irmã tá aqui que não me deixa mentir. Hoje em dia eu tô cozinhando. Só acredito vendo. Benção. Que isso, eu Daqui a cozinho. comer, Vara. Que esse daqui só pensa em Sei não, comer, Varão. comer. Vamos comer o quê? Eu tenho que fazer as camisas minha diferentes. irmã Eu vou Érica, minha irmã Érica lá, Fazer ó, pro só na próximo. cozinha pra poder Não, a Érica alimentar. cozinha muito Eu também aprendi isso e aí faz com Graças amor, a Deus que né? a A Érica gente cozinha, né? Se foi depender de por mim, causa é do miojo. Arthur e aí aí agora o Pedro se beneficia, né? Dessa alegria aí. Mas isso é importante conversar na Total sobre brincadeira. isso, exato. Mas é verdade, não É. cria uma expectativa. Eu não gosto, olha, a gente, sei lá, a gente vai se virar com lanche, na Você época pode não criar tinha uma frustração iFood, no né? casamento. Verdade. Justamente É. isso. Achar que vai ser aquela roupa passada, que vai ser aquela comida da mãe, que vai ser aquele berço que você domina. Então, Aí mas começa a trazer também os problemas familiares. A minha mãe fazia Exatamente. isso. Nossa, Isso é muito Ah, legal, lá, que assim, nunca né? aconteceu, né, amor? Graças Eu a tinha Deus. morri de medo, porque o Reginaldo, eu aprendo isso com ele, né? Porque ele tem essa de não tá legal, tá claro ali. Principalmente quando eu vou testar alguma receita que não fica bom. Aí você vê pela cara da pessoa que não tá legal, mas a pessoa te incentiva, né? A continuar próxima tentando. vez, Tente Não, outra vez. tá bom, amor. Eu sei que tá ruim, amor. Não, amor. Tá legal, Você cozinha tanta coisa gostosa. Então, assim, não fica jogando as coisas, Sim. né? Do tipo, porque minha mãe faz assim. Não. Deus Ih, me rapaz, livre. eu ia falar isso, ó. É. Porque minha mãe. Poxa, Não faz isso, não. É não forte, é, vai. Uma faca no casamento, Oh, verdade. que isso? Você que tá nos assistindo, nunca diga. Porque minha mãe fazia. Porque você provavelmente vai ouvir, então vai morar com a sua mãe. Tô brincando. Isso, mano, vai eu todo mundo convertido. Não, isso não existe isso, não. Que isso, não. Você vai ouvir, na verdade, assim, então ore mais pra eu melhorar. Fique em Pode paz, trocar, meu filho. Olha, Realidade, eu vou te expectativa, panela voando. Acontece. Porém, resumo. Deus ajuda, Deus ajuda. Deus ajuda. Panela voando é interessante. Resumo, então,
é estabelecer limites com a família, né? Exato. Sim. É Pra importante. eles entenderem que não vão ficar órfãos, Exatamente. né? Não Que a vamos família abandoná-los, mas que é uma nova fase. Lemos lá em Gênesis, né? Deixa pai e mãe, agora tem uma nova família, é a sua família, né? É E é verdade. esse limite que acredito que em muitos casos, por falta de diálogo, por Exato. falta de conhecimento do cônjuge também, tem gente que chega e diz, vou casar com esse, ponto. E aí? Não conhece, não sabe nada, não... Aí depois entendeu? é só Aí a família decepção. Vem surpresa. Entende? É. Exatamente. Aí a família, em certo ponto, tem razão Uhum. de querer estar se metendo, de querer estar fazendo, porque vê que aquilo ali está se Não tá encaminhando legal, para um né? lugar, Mal né? planejado. Então, acho que é muito importante a questão do diálogo, em todos os aspectos, Uhum. principalmente com a família. Lá a gente teve muito isso aí, conversar. Enfim, são outras questões. Vamos botar aqui. Quartinho. Então tem tudo isso, a gente viu essa preparação, né? Essa separação, essa comunhão no namoro. Aí, avançando um pouco, o que esperar do casamento? Que aí, contando da história de vocês mesmo, né? Depois eu tenho uma Falamos pergunta sobre. pra fazer. Então pode fazer. Não, né? pode Antes de. mandar É assim. dentro do casamento ou do namoro ainda? Não, no casamento, porque até isso, o que esperar no casamento, porque em muitas ocasiões a gente espera moldar outra pessoa, né? A gente espera, formatar a pessoa ali. Já viu como Vai formata mudar, pendrive? vai. Formatou, zerou, agora eu vou montar do meu jeito, vou fazer do meu jeito. Uma Aí, pessoa. E entender que existem diferenças. E quando casou, Criações beleza. diferentes. Namora, tudo bom. Casou. Uhum. Passou lua de mel. Passou o primeiro ano. E E aí? O que esperar do casamento? Oh my God. É um reflexo do namoro. Porque se você tá casando com um homem que não é romântico e você vai exigir disso dentro do casamento, Eita! tá errado, Pega Complexo. aqui pra anotar. né? E é por isso que é namoro, Abre tudo, tá corte. tudo ali. Entendeu? A Entendi. direção tá ali. Então, você saber com quem você está casando, você conhecer a pessoa, isso te dá um reflexo do que vai ser seu casamento. Né? Não que você não possa mudar. Ah, não é romântico, não que não possa ser agora. Assim, é uma base, a comunicação. A gente peca muito nisso. E a gente fala peca porque a gente peca isso até hoje. Exato. A falta de comunicação, ela atrapalha muito. Porque a mulher, se o homem faz alguma coisa diferente, não. Isso, a gente já tem uma interpretação, né, do tipo, não me ama mais. Uhum. E a gente já coloca em outros níveis, né? Quando, na verdade, é só um diálogo. E isso a gente, desde o início, ele não tinha mais dificuldade para desabafar, para, né, dizer o que ele pensava. E eu não. Eu falava tudo. E eu puxava dele, né? Eu sei que eu não sou perfeita. Fala, o que eu tenho que melhorar? O que Cara, que isso você é não tá muito gostando? legal. Eu fazia com a É. Erika todo mês que a gente comemorava o namoro, mês de namoro e tal, fazia uma listinha. Aí tu fazia uma listinha, o que eu preciso melhorar. E ela escrevia o meu e eu escrevi o dela. Ela disse, gente, nada a ver o que você tá falando aí. Não sei o quê. Eu falei, Gente, que legal. Próximo tempo já tá Maneiro. dos dos namorados. Próximo tempo. faz a listinha, meu Deus. muito A rapaz é bom. forte, vai que não Já sei deu não. a ideia. Agora Poxa, vamos. legal, né? Isso de listinha. Você falou de listinha, eu lembrei que a gente fazia listinha dos objetivos do ano. Legal. A gente fazia Eu não sempre fazia assim, isso, não. objetivos de, Fazia de pra melhorar, 2020. Aí a gente colocava em ordem, né, os Legal, nossos é bom objetivos ali, pra gente ir atrás daquilo, né, junto e tal. Mas essa listinha do que Legal, melhorar, eu acho é. que eu vou implantar. E Gostei até dessa... recentemente a gente fez isso. Lógico que depois que casa, você tá ali fala na lata, né? já... Tipo, meio que. Mas Olha como só. é a fase da importância do conhecer e tal, a gente sempre vai. Não é que você vai moldar outra pessoa, né? Nem mudar, mas Erika, por exemplo, Erika mudou muito, cara. Mudou muito. A Erika era mais na dela, mais fechada, não tinha muito essa questão assim. E eu não, eu já. Né? Então ela foi pegando um pouquinho e eu fui pegando um pouco de Isso é algumas legal. coisas dela. Imagina se fosse os dois assim, a combinação perfeita, né? Deus É. faz tudo Verdade. perfeito. Então, o casamento, a gente casa pra, como a gente sempre escuta, né? A gente casa pra fazer o outro feliz. Então, se a minha preocupação é fazer o meu esposo feliz, se a preocupação dele é me fazer feliz, a gente entende que o casamento é uma nova fase, né? É uma fase de renúncia e de maturidade. Porque você não vai viver mais uma vida de solteiro, você não vai mais pensar sozinha, né? As suas escolhas não vão afetar só você mais. Então, você escolhe junto. E isso é muito legal, porque
Sempre que a gente saía pra comprar alguma coisa, e mulher, qualquer besteirinha, ela, né, já tá satisfeita. A gente vai dentro, né? Faz umas comprinhas, já. Besteirinha. Quando vê a besteirinha. Érica sabe. Quando vê a besteirinha, meu Deus. Só que eu achei muito legal, Foi tudo até baratinho. numa nova fase, né, que a gente passou no casamento, que foi quando eu saí do meu trabalho, né, e fiquei em casa, é que tudo que o Reginaldo comprava pra ele, amor, então, eu tô pensando em comprar isso daqui, Isso ou é muito vamos legal, comprar isso né? daqui? Então, eu sempre me achei assim, e é isso que a gente tem que ver, né, o homem, ele quer se sentir importante, né? A mulher também quer se sentir importante, né? Então, eu me sentia valorizada quando ele entendia que o dinheiro era nosso mesmo. Porque eu venho de um contexto, assim, eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Então, essa parte, né, do homem ser a cabeça, de administrar, eu não tinha essa referência. Então, eu passei a viver isso no meu casamento. Então, isso me ajudou até a tirar um pouco dessa independência, né? Que a gente sempre busca, né? Não tem que ser independente, não depender, tal. Então, ele me ensinou muito isso com as atitudes dele. Tipo, a gente conversar tudo, de que comprar. Até comecei, né, a me policiar. Não, amor, então, eu quero comprar isso aqui. O que você acha? E aí a gente começou a entrar nessa nova fase. Então, o casamento é maravilhoso. Porque quando a gente vive exatamente que Deus, né, os princípios de autoridade, né, de submissão, que é submissão diferente do que o mundo prega, né? Submissão é você estar debaixo de uma missão, é você auxiliar, Deus dá direção para ele, mas a gente conversa e a gente vai junto na mesma. Quais são as estratégias? Eu lembro muito de você e do Pedro, que a gente conversa muito sobre isso. E lá é tudo administrado, né? Não, olha só, isso aqui é a missão do Pedro, isso aqui é com ele, isso aqui é comigo. A gente se junta. Aí não tá muito legal, o que a gente precisa melhorar? A minha parte eu vou mexer. Você mexe na sua. Isso é muito bacana. É uma equipe, né? É um time. Então é isso. A questão dos papéis, é a questão. Se cada um cumprir o seu papel, não tem como. É sucesso, é certo. Então, só esperar maravilhas, né? Eu também, eu amo falar sobre o casamento, porque geralmente as pessoas querem falar sobre o casamento, né? Quem não tá na visão, sempre com um tom, assim, pejorativo. Ou então, poxa, no outro dia eu escutei isso, eu fiquei tão triste. Pô, o outro tá fazendo 30 anos de casamento. Eu falei, meu Deus, que eu fico sempre querendo fazer muitos anos, né? Aí a pessoa, não, ele falou que preferia até estar preso, porque pelo menos ia ser solto. Agora, casamento... Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei até assim tentando, sabe, ficou rodando aqui, deu um bugzinho. Aí eu, caramba, o cara, é uma brincadeira, mas isso não é, sabe? A gente sabe que a boca só fala do que o coração tá cheio. E eu tenho, assim, uma outra perspectiva, e sempre que vou falar, eu sempre falo que casamento é a melhor coisa da vida. Eu nem imagino a minha vida sem o Pedro. Eu não imagino ser um casamento, né? Essa cumplicidade, essa união. Isso é importante também, porque na nossa fase de namoro, que a gente escutava, né, no trabalho, não tinham pessoas cristãs, que vocês vão casar. É isso. Né? Então, quando você tem um objetivo, você precisa se juntar com pessoas que compartilham esse objetivo. É verdade. Pessoas que vão te influenciar para essa direção. Quando a gente começou a namorar e a gente quis, já desde o namoro, né, servir, já começar, e aí a gente, né, listou ali as 5 igrejas pra gente começar a procurar, e a Nova Vida foi a primeira, né, e ali a gente ficou, a gente dali já começou a servir, isso é muito importante, porque ali nós fomos acolhidos, eu falo, né, que eu nem conheço os jovens da Nova Vida, porque dali a gente, namorando, a gente já foi pro grupo de vida de casais de 5 anos de casado pra cima. Já fomos direcionados pra ali, e ali a gente teve apoio, incentivo, sabe, é isso aí, casamento é uma bênção, ali a gente teve princípios ensinados, né, e incentivo. Então, quando a gente tá namorando, então pra quem tá namorando, quando a gente tá namorando, juntos é pessoas que estão buscando isso também, né, que te incentivem a isso. Também quando é casado, porque assim, você não precisa abandonar a amizade, mas você muda. A amizade é um ponto também. A diferente. amizade, ó, é verdade. Que você tenta. Assim como família, né? A amizade também Precisa, né? Influencia muito. Tem que ter aquele limite. Não tem como ter um comportamento igual de quando era solteiro para quando você tem um namoro que tá seguindo para um casamento e para um casamento, certo?
Não tem como você ter a mesma mentalidade, as mesmas atitudes, as mesmas amizades que eu digo, das mesmas programações, tudo Exato. muda. Conversa muito. A O contexto é conversa, diferente. né? Não tem como você. Antes, como a Jéssica falou, decidia só por uma pessoa. Agora não. Agora eu tô Verdade. ali, né, decidindo pelos dois, por uma família. Então, assim, isso diz muito também sobre os papéis, né, que vocês chegaram até a pincelar. Tem isso, então mesmo, cada um tem o seu papel no casamento, no dia a dia, na vida. Como é que é isso? Ou não? No outro dia eu escutei isso também. Não, lá em casa a gente é laranja mecânica. Todo mundo faz, todo mundo ataca. Você que sabe disso, né? Faz gol, sei lá, um negócio assim, né? Então, é assim? Ou cada um tem a sua responsabilidade, o seu papel? Deus define isso Exato. pra gente? Ele é muito claro com relação aos papéis e objetivos do casamento, os papéis do homem e da mulher. Lá em Efésios, querem abrir, capítulo 5, ele vai relatar muito isso daí. Quando vocês estão abrindo, a gente vai falar muito da questão isso, da abriu ordem. Corrida bíblica, né? Que isso, nem sei onde tá o meu, gente. Vocês estão abrindo, fala muito da questão da organização do casamento. Né? Como vamos dizer, né? Como se fosse um exército, né? Uhum. Ele o comandante, algumas pessoas aqui vão entender muito bem a questão da hierarquia, a questão do receber uma ordem, a questão de estar submisso a uma ordem, a questão da organização, quem faz o quê, para onde vai. Porque você imagina assim, se num exército fosse todo mundo comandante, eu quero todo mundo mandando, quem vai? Ou todo mundo é soldado, o cara vai pro lado, quem comanda, quem direciona. Então, sim, é como se fosse uma organização do exército. Poderia dar tantos outros exemplos, mas tirei exemplos assim. Então, trazer aquela questão da importância da hierarquia, porque quando a gente não segue uma hierarquia, por exemplo, quando o comandante fala alguma coisa, o soldado vai lá e não faz aquilo dali, ele quebra. E toda aquela estratégia que foi outrora arquitetada, ela pode vir a ruir. Imagina todo mundo querendo ser ouvido. Não, se não tem quem tá à frente, então todos vão dar sua opinião. E aí, quem dá sua opinião quer o quê? Que a sua opinião seja seguida. Então, imaginam várias opiniões juntas, né? É andar em unidade, sim. E para andar em unidade, uma voz tem que prevalecer. entendi. Né? E aí, em Efésios 5. Efésios 5, Efésios 5, a partir do versículo 21, e a Bíblia muito bem intitula, ele vai falar sobre assim, o lar cristão, marido e mulher. Então ele vai começar a citar entre os papéis do homem e o papel da mulher. Depois você pode ler com calma, mas vamos ler alguns trechos aqui. Efésios 5, 25, 20. Deixa eu começar aqui pelos deveres do homem, depois a gente vai para o da mulher. Então, 5, versículo 25 vai dizer assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Assim, aí no versículo 28 vai dizer: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha o desafio imenso. Quando eu li isso aqui até... Porque é um desafio imenso. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha quão pesado é isso daí. Quão desafiador é essa palavra. Cristo, ele ama a igreja, é um amor ágape. Ou seja, que não depende. Ele vai amar incondicionalmente. Às vezes a gente quer amar trazendo o quê? Uma condição. Não, mas ela não faz o que eu gosto. Deus manda, depois que você acaba, você tem que amar incondicionalmente. Olha o que Jesus fala. Como Cristo também amou a igreja. Isso envolve o quê? Nós, como seres humanos, renúncia. Meu Deus. Não consigo falar outra coisa a não ser renúncia. Então, amar a sua esposa de uma forma incondicional, tratá-la bem, cuidá-la em todos os seus aspectos. E ele vai dizendo no 28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Ninguém está aqui para ficar se cortando. Ninguém está aqui para ficar se auto-maldizendo. Você não vai falar algo para se denegrir. Então ele fala do amor ágape de Cristo. É assim você deve amar a sua esposa.
e como a ti mesmo. Então, quão profundo é É. a missão do homem? É forte, igreja. É muito forte isso, né? Dessa questão mesmo de sacrifício, É. né? É isso. Mas pode continuar aí. Continuando, então, agora a parte das mulheres, então, para a alegria dos homens também, né? Não É. só, né, deixar o peso para a parte Eu do tô homem, só aqui anotando, meu irmão. mas existe também uma ordem para a mulher, e às vezes as mulheres entendem um pouco mal essa passagem. Então, Uhum. Efésios 5, do 22 ao 24, vai dizer: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Uhum. Novamente, Jesus sendo colocado aqui, né? Uhum. Sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, Por assim, que a gente vou deixar ela falar. serve, né, a Deus? Como é que a gente foi até Ele? Vamos com a nossa necessidade, né? Cada um aqui foi diante do seu contexto, né? Uhum. Porque se achega a Deus de várias formas, com a necessidade, enfim. Só que quando a gente começa a conhecer a Deus, conhece o amor dele por nós, a igreja, a noiva, ela ama o noivo porque é um amor constrangedor. Nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Verdade. Quando o marido ele desempenha esse papel fundamental, não tem como uma esposa não amar, não ser submissa, né? Uhum. Não entregar a sua vida, o seu, né, a sua vida, A direção. né, a né? direção Uhum. da sua vida para esse homem, porque ele está cumprindo o papel dele, Uhum. né? Então, assim, não é a situação que acontece em todos os casamentos. Não. Às vezes o homem realmente não tem nem entendimento do papel dele. Verdade. E aí cabe à mulher o quê? Saber desse papel Uhum. e não jogar, né, na cara dele, olha, você não tá cumprindo. Verdade. Mas ajudar ele a cumprir esse papel. Levar ele, né, a essa direção. Assim como o homem. Você não tá cumprindo o papel dela. Não. Porque assim, a responsabilidade que um tem com o outro é de um ajudar o outro a ser lapidado. Aproximar o Sim. outro de Uhum. Deus, né? É. Então, quando esses papéis começam a fungir, não, peraí, vamos alinhar as coisas aqui. Né? Então, isso é que é importante. E a questão da submissão vem daí. Porque você fica constrangido com tanto amor, não tem como você não estar, né, submissa a isso. É. Então, isso é muito forte. Não é fácil quando, exatamente, os papéis não se cumprem, né? Mas você, com Cristo, você pode ser direcionado, você é direcionado, né? Você tem ali aqui tem um manual pra Uhum. gente, pra tudo na nossa É. vida, né? Então, para todas as áreas. Então, Uhum. isso é importante. Exatamente. E É. aquele termo submissão, é assim, vou ficar abaixo. Não. O termo submissão vai dizer que ele está debaixo de uma missão. A mulher tem uma missão. Uhum. Antigamente, né, no Antigo Testamento, os homens iam para a guerra e as mulheres cuidavam do lar e tapavam o quê? Os buracos da tenda. Ali via se estava tudo certinho, se não estava entrando água. Então, a missão que a mulher tem, basicamente assim, no casamento, é o quê? Estar atenta e observando se há rachaduras na sua casa. Mulher sábia, né? A mulher sabe edifica edifica a sua seu- casa, se está tudo certo. Porque o homem, muitas das vezes, ele tem aquela agitação, mas a mulher, ela tem um feeling diferenciado. Ela Sim. vai no detalhe. Então, a mulher, Deus deu algo para a mulher muito especial. E é essa missão que, muitas das vezes, a mulher, ela às vezes troca com o marido, ela fica à frente e tal. E a mulher tem um olhar diferenciado. Então, qual a missão dela? Está ali, ó, tapando o buraco das tendas. Está ali vendo o que está errado. Muitas vezes eu estou naquela coisa, peraí, vamos sentar, vamos conversar. Tem algo aí que não está muito certo. Vamos alinhar isso aqui novamente? Aí ela explica, é verdade, eu estou tão na correria do dia a dia, eu não percebi esse detalhe. Então, assim, ela está numa missão muito grande. Ela não está debaixo, ela está ao lado. Mas com essa missão de estar tapando ali os buracos da tenda. Então, esse é o grande papel do homem e da mulher. O homem ser o cabeça da casa, tá ali fazendo, né, toda a administração, não que a mulher não possa administrar também, não é isso, mas tá ali conduzindo, é o sacerdote da casa, tá pedindo orientação a Deus, tá ali lendo a palavra, tá conduzindo a família dele a Cristo. Esse é o trabalho do homem, ser o cabeça do lar. E a mulher trazendo sempre aquele detalhe, poxa, nós estamos errando nisso, precisamos melhorar. Reparei que esse detalhe aqui não está interessante, vamos rever isso daqui. Então, esse detalhe
que Deus deixou para o homem e para a mulher são sensíveis, mas que muitas das vezes são colocados. Que É muito muito importante lindo, também né? é que o homem ele é o provedor, né? Não como ele falou, que a mulher, agora voltando assim para papéis também, que a mulher não possa trabalhar, porque né, a mulher ficava na tenda, cuidava da casa, e o homem que ia para a guerra. Só que, e é até bom que a mulher trabalhe também, que um compartilhe um pouco da experiência do outro, para entender, né, o papel. Uhum. E ele me ajuda em algumas tarefas da casa, né? Eu também trabalhei um tempo fora, então um experimenta da experiência do outro. Só que o que não pode faltar de conhecimento, de entendimento, é que a mulher ela é responsável por manter o seu lar em ordem. O homem é responsável por prover, né, por ser o provedor da casa, o sustento da casa. E não é só um sustento material, físico, Uhum. mas a palavra, o pão também. É. O homem é que traz a palavra para casa, ele É que alimenta a verdade. sua É o família, sacerdote. né? O sacerdote. Então, tudo muito claro. É, Tudo muito. Responsabilidade. E é tudo muito lindo. Eu ouvi um dia desses uma coisa muito forte que me impactou muito, mas assim, até falando de propósito e papel de cada um, eu escutei assim que o nosso papel, o nosso compromisso com o nosso cônjuge é garantir a salvação dele. E aí aquilo me impactou muito, porque eu falei, que isso? Eu falei, que isso? Eu tenho um papel importantíssimo na salvação do Pedro, e o Pedro um papel. Por quê? No final de tudo é isso. Verdade. No final de tudo é esse que é o sacerdote, é a mulher que edifica a casa e vai tapando as brechas. A gente está comprometido com o quê? Com o que a Jéssica falou, o Reginaldo também, de levar até Cristo. Então isso foi muito forte, me impactou muito, porque no meio de tantos papéis, de tantas coisas, eu ouvi assim, eu amo, eu faço, eu me dedico, porque tem uma vida que também depende de mim para continuar salvo em Cristo. Verdade. Então isso é Forte. muito, né, assim, a importância aí de tudo, né, que vocês falaram, da própria experiência de vocês, do quanto isso engrandece a gente, de vocês trazerem aqui um exemplo vivo, né, Sim. do que vocês fizeram. Vocês não estão aqui pregando, faça assim e com a gente foi diferente. Verdade. Tudo que vocês viveram, tudo que vocês conversaram, o tanto que vocês se guardaram, vocês experimentaram a bênção, né, aquilo que estava liberado para após o casamento, toda a família, né, sendo ali também alimentada de amor, de companheirismo, o quanto que a palavra, a gente vê isso, né, é presente forte na vida de vocês. Então, a gente, assim, fica constrangido, né, de como esse assunto chega aos nossos corações e pode tocar tanto, né, e fazer tanto sentido, E cada um né? tem uma realidade, né? Cada um tem uma realidade de casamento, cada um tem uma realidade de cônjuge. Então, acho que é muito importante também a questão das comparações. Se a gente, né, não adianta, as pessoas não são iguais. Às vezes olhamos para o casamento da grama do vizinho é sempre mais, né, mais verdinha, mais bem cuidada. Então, valorize seu casamento, né? Valorize aquela pessoa que está ao seu lado ali, porque foi a pessoa que você escolheu, foi a pessoa que Deus colocou ali ao seu lado, né? Casamento é algo que, se a gente for falar, vira vigília. Não por mim. Mas, Eu ficava São aqui só alguns falando de pontos. casamento. Mais uma vez, se você quiser adquirir o livro, né, esse livro aqui que é muito bom, é um livro que tem resposta para tudo. Nossa. Que você tiver. Riquíssimo. Muito, muito legal, né, do nosso bispo Martinho Lutero. E ele vem falando com coisas até mesmo da intimidade do casal. Intimidade, Coisas Que muito. pode, que não pode. Exatamente, as dúvidas aí, ó. Dá um Tira outro aqui. podcast, hein? Exatamente. Vamos Se você- chamar parte 2. Se você tem alguma dúvida, você tá assistindo esse podcast, você acha assim, meu casamento tá maravilhoso, eu não preciso de nada disso. Compartilha pra aquela outra pessoa que precisa. Isso. Envia pro teu vizinho, envia pra aquele teu parente, aquele pessoal que mora lá no norte, no nordeste, maravilhoso. Fora do Brasil, manda pra todo mundo. É isso. Compartilha, vai lá nas nossas redes sociais.
Nunca te pedimos nada Hoje. Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, @tá escrito podcast. Você vai lá ver todos os outros vídeos anteriores. Quer ver o segundo vídeo do Reginaldo? Foi o segundo dele. Ah, 02. lá, 02. Então 02. Vai lá e você vai ser abençoado por diversos temas que nós já tivemos aqui. Tem no nosso Instagram também, @tá escrito podcast, que você vai poder acompanhar os próximos, aqueles que já passaram, fotos, postagens, enquetes. A gente tá sempre interagindo. E coloca lá embaixo dúvidas, perguntas que você possa ter a respeito do casamento. Coloca ali embaixo a respeito de um namoro, né? Da preparação. Isso né? aí. Vai lá, coloca ali embaixo e a gente vai estar passando para o Reginaldo, para a Jéssica, as redes sociais deles também, para vocês acompanharem o trabalho deles. E se quiser conhecê-los pessoalmente, só bora, só vem. Aqui na rua São Francisco Xavier, 173, a Igreja da Nova Vida de Afonso Pena, onde você vai ter a oportunidade de sentar, tomar um café líderes com de esse casal lindo. maravilhoso. Vão ser muito bem recebidos, né? E vocês são nossos convidados. Ah, mas eu moro distante, moro depois da Grajaú, Jacarepaguá. Lá tem também. Nova Vida na freguesia. Lá você tem uma porta aberta. Estrada do Bananal 668. Você vai ter a oportunidade de ser recebido por um povo de Deus. Um povo que é fiel aqui assistindo também o nosso podcast. É verdade. Compartilha para todo mundo. Um abraço para todos os nossos irmãos de lá também. Ah, não, mas eu vou para a região dos lagos. Tem também. Tá lá. Nova Vida de Noã. Você tem um povo lá também para te receber. Um abraço para os nossos irmãos também de lá. Então, sempre compartilhando com a gente as experiências de estar assistindo, né? Então, se você estiver seguindo ali também para Maricá, logo no início ali de Noã, né, no cartório, você vai ver logo a nossa placa, nossa igreja lá, linda. Pensa numa igreja bonita. É verdade. Né? É muito bonitinha a nossa igreja lá e você vai poder ser muito bem recebido lá também. Glória a Deus, queremos agradecer aos nossos queridos, né, líderes, e agradecer que Deus continue também usando vocês, abençoando para conduzir esses casais da nossa igreja e outros casais de amigos, de pessoas próximas, que de fato vocês possam estar tendo sabedoria vinda dos céus, baseada naquilo que a Bíblia sempre nos mostra, né? Baseado nas experiências também que vocês passam, para que possam também conduzir, direcionar a muitos, que em muitas ocasiões, como a Thay falou aqui, levam um casamento como uma chacota, uma brincadeira, algo, né, meio até ruim de se falar, e não dá o devido valor e importância. Que Deus continue abençoando. Obrigado por esse tempo. E que Deus continue abençoando esse casamento, né? O presente de Deus, casamento, né, separado, construído, edificado na rocha, né, com prudência, com esse amor que a gente sente em cada palavra, em cada coração, que vocês continuem sendo essas bênçãos em nossas vidas, uma família que a gente ama muito, e eu só desejo que Deus continue sendo o centro da vida de vocês, porque aí o casamento fica uma maravilha, gente, é só colocar Deus e pronto, né? Estamos muito felizes com a nossa família em Cristo, os casamentos também, que são referências para nós, e a gente diz isso para vocês, né? Para os nossos irmãos, a gente tem um corpo aqui diaconal em que 90%, né, são de casados e casamentos que você olha, que você vê que são referência. Então a gente aprende muito, né, troca experiências e ele vai nos fortificando, né? Então cada um de nós, né, tem essa missão de levar a palavra, de pregar, né, a família, projeto perfeito de Deus. Então, eu me sinto, né, na verdade, eu posso falar até por nós dois, nos sentimos privilegiados de fazer parte dessa família, né, de estar juntos, né, buscando, caminhando na mesma direção. Exatamente. E agradecer a vocês mais uma vez pela essa oportunidade maravilhosa que você nos deu, né, de estar, pelo menos para mim, mais uma vez aqui, compartilhando do conhecimento da palavra de Deus, tudo baseado na palavra de Deus. Deixar um recado, né, para a galera. Já sou casado, não preciso ouvir isso. Há vidas aí fora que precisam desses princípios básicos. Verdade. Porque nós somos cercados de tantos jovens, tantas pessoas, e até pessoas que já estão casadas, que estão com um casamento assim tão destruído,
estão fora da visão e nem mesmo sabe porque as coisas estão dando errado. Então, Verdade. que a gente possa adentrar na palavra do Senhor, que a gente possa ajudar a instruir essas pessoas. Cada um de nós somos ponto de luz onde a gente passa, nós somos canais de bênção e devemos refletir a glória do Senhor para onde a gente passar. Então, seja mais aprendendo, leia esse livro maravilhoso. Você pode ajudar a um casamento a ser salvo ou mesmo a um casamento a ser construído e conquistado. Então, Amém, Deus que que maravilha. Amém. Mandar um beijinho pro teu... Amor, te amo. Cadê o beijinho Já também? cadê? Manda um Princesinha, beijinho pra beijo. minha irmã. Princesinha. Ah, Ela já que sabe. fofo. Ela pega a visão. E assim estamos finalizando mais um podcast. Tá escrito!